Às vezes, o inimigo não só entra pela porta, como ele também senta no teu sofá, toma o teu café e ainda te chama de amiga. Essa é a história da Patrícia, uma mulher que abriu sua casa, seu coração e quase perdeu tudo. Mas o destino tem formas misteriosas de revelar o que precisa ser visto. Patrícia tinha 35 anos, era secretária e casada com Daniel há quase 10. Eles tinham uma filha de 6 anos e uma vida simples, mas feliz. O casamento não era perfeito, nenhum é, mas pelo menos tinha respeito, ou pelo menos ela achava que tinha. Até que um dia, tudo mudou com a chegada de uma amiga de infância, a Érica. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. A Érica tinha passado por uma separação muito difícil. Ela disse que foi traída pelo marido, humilhada e que não tinha onde ficar. Patrícia, como boa amiga que sempre foi, a acolheu de braços abertos. Fica aqui em casa o tempo que você precisar, ela disse. E durante meses foi assim. Érica morou na casa de Patrícia, jantava com a família, brincava com a filha e ria com Daniel. Com o tempo, a Patrícia começou a notar algo estranho. Algumas roupas suas sumiam, alguns sorrisos trocados entre a Érica e o Daniel, olhares rápidos entre os dois. No começo, a Patrícia ficou pensando que devia ser implicância dela, porque não tinha motivo para desconfiar. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas estavam incomodando muito. Até que um dia, a sua filhinha, de 6 anos, chegou para ela e falou: Mamãe, por que a tia Érica dormiu na sua cama ontem à tarde? O coração da Patrícia gelou e ela lembrou que ela teve alguns sonhos estranhos na semana passada. Ela sonhava que tinha uma cobra no sofá da sua sala e que a cobra falava alguma coisa que ela não conseguia entender. E ela acordou assustada, com uma angústia horrível e com a sensação de que estava sendo observada. E isso começou a incomodar muito Patrícia. O que a filhinha falou, esses olhares entre o Daniel e a Érica, a forma como a Érica se vestia, sempre de maneira mais provocante, sempre perto do Daniel, sempre dava um jeito de tocar na mão dele ou no ombro, conversava mais com ele do que com ela. Ela conversou com uma amiga dela no trabalho sobre as suas sensações e a amiga dela disse que isso não era normal e que se fosse ela deveria averiguar. Então, nesse dia, ela chegou para o seu chefe e pediu para sair um pouco mais cedo. E assim fez. Assim que ela chegou na casa dela, ela abriu o portão da casa dela bem devagar. A Patrícia não queria fazer alarde nenhum. Se tivesse que pegar alguma coisa, que fosse sem que eles esperassem. Então ela pegou a chave da bolsa, colocou na fechadura com o máximo de cuidado, para que ninguém lá dentro ouvisse. Ela girou a chave e, ao abrir a porta, deu de cara com o Daniel e com a Érica se beijando no sofá da sala. Ela não gritou, ela não chorou. A Patrícia, na verdade, ficou congelada por alguns minutos ali, observando os dois, que se levantaram correndo, pegando as roupas, se vestindo e tentando justificar o que era injustificável. A Patrícia, ela olhava para o Daniel e para a Érica sem acreditar no que via. Meu Deus, meu marido e minha melhor amiga eram amantes e o pior, na minha própria casa. Como é que eu fui tão idiota? Patrícia encarou o Daniel e perguntou: Como você pôde? Como você pôde, Daniel, na nossa própria casa? Como pôde com a Érica? Daniel só Assim, abaixou a Elaine. cabeça e pedia calma para Patrícia. Fica calma, meu amor, eu posso Patrícia virou explicar. para Érica então e falou: Eu te Assim, tratei como Elaine. uma irmã e você faz isso comigo? A Érica, ao contrário do Daniel,
olhava para ela com raiva e também com um olhar frio e com um ar de deboche. Ah, amiga, você só pensava no seu trabalho e deixou seu marido no perigo. Eu só estava dando um carinho para ele. E quer saber? Ele gostou mais comigo do que com você. Não é verdade, Daniel? Fala para Patrícia o que você sempre dizia para mim, que eu te deixava doido. Chega, Érica, gritou Daniel. Daniel segurou Patrícia pelos ombros e disse: Me perdoe, meu amor, eu fui fraco, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas olha, a culpa é sua, Patrícia, você não me dava mais atenção. Você não me dava mais atenção, você ficou fria. Patrícia então se afastou de Daniel e perguntou há quanto tempo eles estavam juntos. E foi Érica quem respondeu: Desde a primeira semana que cheguei aqui, amiga. Daniel era muito safadinho, viu? E como eu te falei, ele estava num perigo. Disse Érica rindo com um ar de desprezo. Patrícia sentiu vontade de voar no pescoço dela, de matar ela. Mas ela não ia fazer isso. Ela respirou fundo e ficou tentando digerir tudo aquilo que estava acontecendo. A traição não era apenas recente, era antiga, silenciosa e cultivada dentro da sua própria casa. Patrícia foi até a cozinha, pegou um copo com água, voltou para a sala e, olhando para aqueles dois vermes, disse: Não quero ver vocês nunca mais na minha vida. Tomou um gole de água, se virou para Érica e disse: Você gosta de pegar os brinquedinhos das suas amigas, não é mesmo? Então fica com ele. Sou eu que não quero mais. Érica a olhou com raiva. Patrícia se virou então para Daniel e disse: Essa casa é dos seus pais. Faz parte da sua herança. Não quero nada. Pode ficar com essa casa, pode ficar com ela, pode ficar com essa mulher. Eu estou indo embora agora. Vou pegar nossa filha na escola e vou para a casa da minha mãe. Nunca mais eu quero te ver. Patrícia se esforçava muito para manter o controle e para não chorar na frente deles. Pegou sua bolsa, saiu pela porta da sala, batendo com força a porta. Se encostou na porta, pensando que fosse desmaiar de tanta dor. Mas conseguiu caminhar, foi até o portão, fechou o portão e pegou um táxi e foi para a escolinha pegar sua filha. E de lá, foi para a casa da mãe dela. Patrícia ainda ouviu da sala Daniel gritando: Patrícia, vamos conversar. Ela apenas enxugou as lágrimas e pensou: Não temos mais nada para conversar, Daniel. Nunca mais eu quero te olhar. Ela foi então para a escolinha e de lá foram para a casa da mãe. Sua mãe ouvia, atenta ao que estava acontecendo, não estava acreditando que o Daniel fosse capaz de fazer isso. Daniel, que sempre pareceu ser um bom marido, um bom genro, como ele teve coragem, como ele foi tão cruel, como ele foi tão desprezível. Patrícia chorava e contava. Sua filha estava brincando na outra sala, alheia a tudo isso que estava acontecendo. Passaram-se dias. Patrícia não tinha nem vontade de levantar da cama. Ela só chorava. Chorava e dormia. Nem sequer estava comendo. Sua mãe, preocupada, ligou para uma amiga e ela veio conversar com a Patrícia. Às vezes, Patrícia, nós repetimos histórias que já aconteceram na nossa família. Só que quando a gente toma consciência disso, a gente pode quebrar esse ciclo. Patrícia interrompeu ela com um ar de muita raiva. Ah, por favor, peraí. Você está dizendo que a culpa é minha? O meu marido me traiu com a minha própria amiga na minha própria casa, na minha própria cama. E a culpa é minha? A psicóloga interrompeu ela. Não, Patrícia, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo, o que eu quero dizer é que você pode escrever uma nova história para a sua vida. Ou você pode passar todo o tempo que te resta nessa cama chorando. A escolha é sua. Patrícia se levantou, fungando, tomou um ar, respirou fundo e falou: Não vou dar esse gostinho para o Daniel e nem para a Érica de me verem acabada. Hoje começa uma nova vida para mim e para minha filha. Falando isso, se levantou, foi até o espelho e percebeu que ela estava horrível mesmo, descabelada, com olheiras, magra. Estava horrível. E prometeu para si mesmo, se olhando no espelho, que ela iria dar a volta por cima, custe o que custasse. Mas ela não ia dar o gostinho para eles verem como isso estava destruindo ela. A psicóloga falou então: Isso mesmo, Patrícia, dê a volta por cima. Deixe seus inimigos tristes com a tua vitória. E principalmente cuida da tua filha. Com relação àqueles dois, deixa. Deixa que a vida se encarrega. Senta para ver o que vai acontecer com eles. O tempo cobra e mostra tudo. Só confie. E assim foi feito. Patrícia começou um processo de cura. Difícil, doloroso. No começo ela não tinha vontade nenhuma. Mas a raiva é um grande incentivador. Ela nunca ia dar o gostinho do Daniel saber que ela estava destruída. Muito menos para aquela safada que ela achava que era amiga dela. E assim, ela começou o processo de cura. Terapia, meditação. Ela reatou com ela mesma. Com isso, a filha passou a dormir melhor. Inclusive, os pesadelos sumiram. O advogado que estava fazendo o divórcio disse para Patrícia que a Érica tinha sumido e que o Daniel insistia muito em entrar em contato com ela. Patrícia já tinha falado para o advogado que não queria ter contato nenhum com o ex-marido. Eles se viram apenas na sessão de divórcio, quando foram oficializar o divórcio, e quando ele vem buscar a filha, ela nunca está em casa. Esse é o maior castigo do Daniel, saber que ele perdeu uma boa esposa, uma boa companheira, por uma qualquer. E esse peso ele vai amargar para o resto da vida. Ah, a raiva. A raiva é um grande incentivador. E além do amor que ela tem pela filha, a Patrícia segue firme, motivada pela raiva que ela tem do Daniel e pelo amor que ela tem pela filha. E assim o tempo foi passando. Um dia, a Patrícia recebeu uma carta anônima. Dentro dela, um bilhete com uma letra tremida. É, Patrícia, tudo que a gente planta volta. Você venceu. Patrícia sabia quem era que tinha escrito aquilo. Era a Érica. Mas tanto faz. Não importava. Ela amassou e jogou no lixo. Não queria mais nem saber. Simplesmente a sua vida hoje estava melhor. Às custas de muito sacrifício e de muita dor, diga-se de passagem. O tempo, ele mostra tudo, inclusive a verdade. A Patrícia hoje, ela é facilitadora de grupos de cura feminina. Ela usa a sua história para inspirar outras mulheres a confiarem na própria intuição e a fecharem as portas para quem só entra para dividir, para sugar. E se você está ouvindo essa história, desconfiando de alguém perto demais, lembre-se, as máscaras sempre caem. Basta você estar pronta para enxergar. E é isso. Você já foi traída por alguma amiga? Comenta aqui. Seu relato pode ajudar outras mulheres a não caírem no mesmo engano. E se você gostou dessa história, curta, compartilhe e se inscreva para mais contos que mostram como a verdade sempre vem, mesmo que por caminhos misteriosos, mesmo que por caminhos dolorosos. Mas a verdade é a melhor amiga do tempo. E a verdade sempre aparece. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo conto de histórias que inspiram, de histórias reais que inspiram.